Olá pessoal, aqui é a Larissa da Igreja Missionária no Jardim Luela. Esse é o nosso podcast e a seguir vocês vão ouvir a nossa conversa com o pastor Jean. Boa noite, pastor. Boa noite, menina. É um prazer ter o senhor aqui. Eu gostaria que o senhor se apresentasse. Muito bem, é um prazer meu, né, estar com vocês aqui pela primeira vez nessa igreja abençoada. Eu sou o professor Jean Carlos, trabalho com tradução de grego e latim e também português, né? E será um prazer aqui conversar com vocês. Que bacana. Então, para começar a nossa conversa, eu vou usar de base um dos textos que o senhor usou hoje na pregação. E já começando do verso, então, 34 de Romanos 11, diz assim: como dizem as escrituras sagradas, quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? E, pastor, a minha primeira pergunta é uma pergunta retórica? Necessariamente sim e não, porque aí, apesar de a pergunta retórica a gente saber do que se trata, mas aí os leitores dele já saberiam ali o contexto, né? Então é uma pergunta retórica porque ele não responde, mas na prática, pelo contexto, ele acaba respondendo também, né? O poder de Deus, né? E, pastor, responde então para nós, quem é capaz de dar conselhos a Deus, de conhecer então a mente do Senhor? Engraçado isso, né? Só esqueci de perguntar o teu nome. Larissa. Bonito nome, Larissa, gostei. Larissa, o próprio capítulo 9, que eu até apresentei, o capítulo 9 ele dá uma de historiador, né? Fala do passado de Israel. No capítulo 10 ele fala do presente de Israel e do capítulo 11 futuro de Israel. E ele deixa claro nesses três capítulos que, na prática, os próprios israelitas do passado, às vezes eles viam um milagre de Deus, aí daqui a 20 anos estava duvidando. Então, eles mesmos não tinham condições de entender esses mistérios de Deus, né? Então, Paulo, usando isso, deixa claro que não, na prática, Deus não trabalha de uma forma só, né? Deus trabalha de várias formas. Então, não tem como você fazer um manual de Deus. Tem como você fazer um manual de um celular, um manual de alguma coisa. Agora, de Deus não tem como fazer o manual, porque ele não segue um passo a passo mecânico, né? Então, é por isso que Paulo falou desse profundo texto, né? E, bom, já estendendo então o nosso assunto, uma coisa da qual eu estava pensando esses dias, refletindo esses dias, Sim. a gente sabe que Deus ele é muito mais do que está apenas a Bíblia, nosso conhecimento, né? Então, a própria Bíblia fala que se fosse colocar todas as coisas, todos os fatos, acontecimentos, tudo não caberia em todos os livros, né? Então, assim, eu gostaria de perguntar para o pastor, né? Nem sei se essa questão aí a gente ia fugir um pouquinho, né? Ia ser um pouco herege, mas o que o senhor pensa a respeito, então, disso, né? Dos israelitas, eles, né? O senhor mesmo falou que eles não tinham, então, esse conhecimento, esse entendimento, né? E o Paulo, né, ele tenta trazer isso à tona, ele vai explicando. E o que o senhor pensa, então, a respeito da mente de Deus, dos pensamentos de Deus, com relação aqui, eu gostaria de perguntar com relação aos anjos, né? O senhor acha que... Eu estava vendo um vídeo esses dias no YouTube e aí falaram assim, nossa, será que os anjos, quando Jesus ele morre na cruz, os anjos eles falam assim, mas Deus, e agora o que nós vamos fazer? Até que ponto anjos têm conhecimento? Então, os planos de Deus são mistérios, apenas Deus conhece, né, todos os planos dele. O seu entendimento, pastor, sobre isso? O que a gente tem que se basear é o seguinte: se tem algo que está na mente de Deus e uma doutrina básica da Trindade, né, que é uma doutrina básica, está na mente de Deus, o anjo ou qualquer ser criado, eles não têm o poder de saber todas as coisas, né? Um anjo, ele tem um poder de velocidade de locomoção. Então, tá na mente de Deus, é só a Trindade Santa que vai saber. Agora, se há uma revelação, se Deus cita ali, que de acordo com Apocalipse capítulo 4, Larissa, lá tem o trono, é mais ou menos uma linguagem da fotografia. Claro, naquela época não tinha fotografia, hoje não tem a famosa imagem cropada, e não tem imagem cropada? Você sabe o que é a imagem cropada? Na prática é assim, ó, você tem uma grande angular, que a câmera, a bocona dela está aberta, vai pegar o maior espaço, a visão panorâmica maior possível. Porém, se você for juntando, o famoso dando zoom, e pegar um pedaço ali, a imagem vai ficar tipo cropada. Então, o capítulo 4, mas o que tem a ver com anjo? É porque eu estou fazendo uma argumentação, né?
O capítulo 4 de Apocalipse, João primeiramente ele olha o trono e vê ali 24 anciãos e com cada um com a coroa de ouro. Aí é como se ele vai se afastando e quando ele se afasta para o redor do trono, aí ele já vê milhares e milhares de anjos. Então, se neste ambiente ali do trono, que tem os próprios 24 anciãos e os anjos celestiais, se Deus revela ali algo, aí sim eles ficam sabendo. Agora, se é algo, se é algum projeto que está na mente de Deus, aí só os membros da divindade para ter acesso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, se foi revelado, né? Serve mais ou menos para entender hoje, para encerrar a pergunta. Se você, por exemplo, tem um projeto, aí você faz assim, fala assim em pensamento. Claro, eu vou ter que revelar, né? Senhor, eu preciso no final do ano fazer uma viagem. Se você falar, o mundo espiritual já teve acesso. Agora, se você pensar, anjo nenhum pode ter acesso. Então, é nesse aspecto geral, né? Então, para a gente concluir aqui, a Trindade tem acesso ao conhecimento da mente de Deus, o que está na mente de Deus. Então, a gente pode dizer, né, como a gente já sabe que também está em João, né, que lá no princípio o Verbo estava com Deus. Então, Jesus ele já está a par de todo o plano, de tudo que Deus planejou e pensou ao longo de toda a história. Então, quando Jesus ele vem encarnado, ele já estava a parte de todo o plano, mesmo desde que ele era criança e sua adolescência. Já porque ele, na realidade, ele apenas foi encarnado, mas ele não deixou de ser Deus, né? Então, por exemplo, o próprio texto de João, né? O princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ou melhor, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É o famoso predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito está aí claro, isto é, a qualidade do verbo era ser Deus. Então, o predicativo do sujeito, porque a língua grega, Larissa, a língua grega trabalha com o primeiro nominativo, que é o próprio sujeito, que no nosso idioma, para a gente entender, ele tem que vir primeiro antes do objeto e antes do verbo. Em línguas analíticas tem esse defeito, entendeu? Paulo pregou para João. Bom, você está entendendo quem vai pregar é Paulo, porque o sujeito vem primeiro. Só que na língua grega não, o sujeito ele não precisa vir primeiro, porque ele tem uma terminação específica. Então, se você já tem um nominativo que é o sujeito, aí, claro, ele é o sujeito. Se você tiver um segundo nominativo, aí passa a ser o predicativo do sujeito. É uma qualidade intrínseca. Então, o verbo era Deus, a qualidade do verbo é ser Deus. Então, de Jesus está aí. Do Espírito Santo também, está em Atos capítulo 5 e versículo 2, quando aquele casal pisou na bola lá, aí Pedro disse, por que mentistes ao Espírito Santo? Aí, curiosamente, Larissa, no versículo 5, ele diz, não mentistes a homens, mas mentiste a Deus. Quer dizer, o Espírito Santo do versículo 2, ele acaba chamando de Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é os membros da divindade, têm acesso àquilo que os seres criados não têm. Então, está dentro do pacote da divindade, né? Se está na mente de Deus, a própria divindade já fica a par. Agora, se ele revelou ali no trono, eu estou usando a linguagem prática, né? Aí os anjos ficam sabendo. Isso também, hoje você pode, por exemplo, pensar, você pode falar. Se você falou, o mundo espiritual já escuta. Agora, se você pensou, só os membros da divindade. Então, falando um pouquinho agora a respeito da língua, então, do grego propriamente dito, né? Que o senhor então, comentou dessa questão do sujeito, do predicativo. Jesus, ele falou grego durante toda a sua vida? Vocês viram que está só com as perguntas difíceis? Ainda bem que é natural. Não, natural fica melhor. Até porque, se for, como eu já te expliquei, né? Na época do Império Assírio, o chamado idioma imperial era o aramaico. O aramaico pelo Império Assírio, mas o que tem a ver com Jesus? Mais uma vez, eu tenho que traçar uma argumentação, não é só sim ou não. Então, o Império Assírio, ele acabou colocando como internacional o aramaico, mais ou menos como o inglês hoje. O inglês, por exemplo, no século XV, não era o idioma mundial. O inglês tinha ali uma predominância, mas você veja, por exemplo, na Europa Ocidental, tinha o francês que predominava e o latim era a língua mundial, a internacional. Então, o aramaico era uma língua imperial. Aí o aramaico passou, o Império Babilônico assumiu,
O Império Babilônico manteve o aramaico como língua nacional e internacional. Quando os babilônicos eles levaram cativo os judeus, claro que os judeus falavam hebraico, mas a comodidade, a facilidade, o banho-maria, os judeus inclusive não queriam nem voltar, porque estava tão bom na Babilônia, aquela coisa toda. Enfim, o aramaico pegou e os judeus acabaram pegando o aramaico, e o aramaico se espalhou, Larissa, não só para a Babilônia, o aramaico agora se espalhou ali para a terra de Israel completa, né? O termo Palestina é do ano 130, então não tem como retroagir, né? Então, os terras de Israel que é o mais correto. Pois bem, então quando Jesus veio, a Palestina, ali comerciante, vendedor de bode, vendedor de couro, vendedor de pano, esses comerciantes, eles receberam o aramaico, que era a língua comercial. Então, eu tenho agora para a língua comercial o aramaico, só que o hebraico ele não caiu em desuso, mas ficou apenas para uso de fins religiosos. A oração na sinagoga, a falar com Deus. E aqui, a sua pergunta sobre Jesus, eu estou só traçando o argumento, tá? Uma certa vez, tinha um sábio por nome Paulo, que você já citou ele, aí a Bíblia diz que ele foi a caminho de Damasco, aí diz o texto, e falando comigo em língua hebraica. Olha aí que detalhe bíblico. Na realidade, Jesus falou com ele em língua hebraica, porque ali ele já viu que a língua hebraica está restrita para a oração. Então, esse negócio aí é algo de Deus mesmo. Então, eu já tenho o hebraico que ficava no círculo religioso, eu já tenho o aramaico que era do comércio. Então, Jesus, claro, herdou essas duas línguas. Porém, eu tenho um diálogo com Jesus, eu tenho formalmente na Bíblia um diálogo de Jesus com Pilatos. Aquele diálogo, pela redação e você ali pela composição do texto, ninguém está traduzindo. Só que o Pilatos, ele não falava aramaico nem hebraico. O Pilatos, ele falava latim e grego. Então, aqui eu tenho três coisas concretas. O aramaico, que era a língua dali da terra de Israel, a língua comercial. Era ensinado nas escolas? É ensinado nas escolas. Escribas, né? Os escribas, o aramaico. O hebraico herdou, que era dele ali das orações, porque ele sendo judeu, aprendia. E agora, ou grego ou latino, diálogo formalmente com Pilatos, que Pilatos não falava grego. Então, aqui eu já tenho três línguas certas. Como a pregação, principalmente do mundo da época do idioma, era o idioma grego que ganhou a globalização com Alexandre Magno, então é muito provável, com 100% de certeza, que Jesus falava o aramaico, o hebraico, por causa do que eu já expliquei, ou o grego ou o latim, por causa desse diálogo com o Pilatos, e o grego, se foi em latim que ele conversou, então o grego pela pregação do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego. Então aí eu já tenho 4 línguas corretas, né? Aí, por exemplo, não, tinha o cópita aí, que já exagera, né? Eu não estou falando de Jesus como Deus. Jesus como Deus conhece todas as línguas do mundo. Eu estou falando da parte dele como homem. Então, essas 4 línguas aí, com esse argumento que eu trouxe, já é quase certo, né? E, de certa maneira, o grego ele alcançou mais povos? Boa pergunta. O que acontece? Deus ele não trabalha em vão. Se Deus tivesse escrito para aquele primeiro momento, é claro que poderia. Alguns judeus não querem aceitar a ideia porque acham que o idioma dele é sagrado ao ponto que ser tudo é dele tudo mais importante. Se o Novo Testamento fosse escrito em hebraico, ia alcançar lá as 3 Marias. Se fosse escrito em aramaico, ia alcançar ali um pouco da região da Palestina, mas em grego era a língua universal da época do Novo Testamento. Claro que o latim também tinha uma predominância no mundo romano, mas a pregação em grego, o evangelho em grego, para aquele momento era a melhor opção, porque o mundo da Ásia, a própria Itália, a região da Palestina, devido à globalização de Alexandre Magno, então o grego alcançaria mais gente.
foi o que realmente aconteceu. Claro que, como eu já citei hoje, com meados do século XV, a Bíblia ela viria a ser traduzida para as línguas vernaculares. Mas, no primeiro momento, a língua grega foi a melhor usada por Deus porque alcançava mais gente. Que bacana. Nossa, tem muitas perguntas, né? Mas para a gente não ir tomando tempo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre o que é doxologia. Sim, ó, a doxologia eu até expliquei na mensagem e todo estudante de língua ele sabe que qualquer idioma do mundo não dá para traduzir tudo ao pé da letra, porque tem expressão idiomática, tem até uma expressão idiomática no Antigo Testamento que serve, que é tão antiga que no português está assim, ó, e Eliseu colocou água com a mão na boca de Elias. Quer dizer, aí será que ele fez assim? Não, essa expressão idiomática significa servir. Ó, não tem nada a ver, servia. Então é muito importante isso, porque se pegar, por exemplo, a palavra doxa em grego significa glória. E a palavra logos, que deu origem, inclusive, a várias ciências médicas, né? Ó, cardiologia, enfim, todas as ciências que têm logia é derivada da palavra logos, que significa doutrina ou tratado, e a palavra doxa significa glória. Como ao pé da letra do que eu acabei de falar fica meio estranho, tudo da glória, então você tem que fazer uma harmonização. Então a doxologia é uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus. Dependendo da igreja pentecostal, fala glorificado seja Deus, bendito seja Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, muito obrigado, Senhor, te agradeço, Senhor. Essas expressões de enaltecimento, daí eu destaquei 3, né? O aleluia, que é uma palavra restritamente singular, ela não é traduzida, ela é transliterada. Então não é uma palavra do português, é uma palavra que tem que permanecer do jeito que está. Se eu colocar um S e falar que eu não vou repetir aqui, aleluia, mais, eu já faço um alopramento, porque eu vou dizer louvemos aos senhores. Não dá certo, né? Então, aleluia, louvemos ao Senhor. A própria palavra glória, que indica peso, e a palavra amém, que é um acrônimo, né? Que é as abreviaturas de meu Deus é um rei fiel. Então, essas são as principais. Mas aí, todas as manifestações de louvores e enaltecimento a Deus está dentro do pacote da doxologia, né? Entendi, pastor, muito bacana. Então, eu acho que por hoje já tá bom, né? Por conta do horário, mas eu acho que seria muito pertinente a gente marcar uma outra reunião, um outro dia para conversar mais. Tem muita. Nossa, dá para conversar muita coisa. Essa questão eu gostei bastante quando você falou, quando eles estavam que eles foram presos lá na Babilônia, né? Levados ao cativeiro lá. E falar sobre essa acomodação deles, não só nesse período, mas também acredito que durante o período de Juízes, né? Então, quando eles estavam ali entre os outros povos, né? Porque eles não expulsaram todos os povos da terra, né? Então, tem a influência de outras culturas e também de outras línguas, essas outras culturas. No caso ali do período do juízo, o que acontece? O período do juízo são 330 anos e a terminação do Eus, os cananeus, heteus, heveus, enfim, exceto os filisteus, porque os filisteus vinham ao outro lado, né? Então, claro que esses descendentes, eles tinham as suas línguas, muitas dessas línguas, claro, se perderam, porque essas línguas arcaicas se perderam, mas além da língua, porque tem língua, cultura, claro, não tinha bandeira igual tem hoje, mas eles tinham um padrão, uma cultura, uma língua e um costume, né? E os próprios cananeus em si, os cananeus tinham problema com sacrifício a outros deuses, enfim, práticas antibíblicas e anti-Deus que acabava que influenciavam também, né? E ainda para completar o pacote de dentro, que eles volta e meia também estava nesse problema, Larissa, tinha ainda ali, ó, o próprio Egito, os edomitas, moabitas, amonitas, midianitas e os sírios. Então veja só. Então você veja que e cada nação dessa, você pegar, por exemplo, os moabitas e os amonitas, como eles vieram? Um cara estava lá e uma filha mais velha olhou, sabe uma coisa?
Não vai aparecer homem aqui não, né? Vamos casar não. Mas o que é que a gente vai fazer? Tem o nosso pai aí, dá pinga para ele. Aí você vê, nasceu duas nações que conversa meio estranha, né? E esses povos depois que mais trouxe problema, né? Então tem esse problema do interno, os eus da vida, e os externos aí dessas nações que vieram aí de gambiarras, né? É isso, muito bacana, pastor. Espero tê-lo mais vezes aqui com a gente. Vamos vender o peixe também, gente. Nosso Instagram lá, coloca na edição aí, tá? Gente, ó, tem que vender o peixe também. Se você quer conhecer o Instagram, eu trabalho com edições, já segue lá, que é o meu trabalho como editor. Eu faço a edição de livros, edição, revisão, tradução de livros. Então, se você quiser lançar o seu livro, o livro de poesia, livro de teologia, de sociologia, enfim, nós lançamos aí o seu livro, tá bom? Exceto que, desde que o livro não faça apologia a crime e livro para conteúdo adulto, vocês sabem o que é, né? Fora esses, eu lanço todos os temas, né? Bacana. Bacana. Tá bom, então? É isso.